Olá pessoal, tudo bem com vocês? O papo de hoje está na tela. Vamos falar sobre Petrobras, aqui tentar contar para vocês uma história que tem validade, eu espero que tenha validade para 2023. Então, papo de alocação de recursos, vamos falar muito sobre fundamentos, sobre o ciclo dos últimos anos e décadas, tá? Em relação principalmente lucro e investimento, preço do petróleo, tá? Esses são os principais temas. Lógico que agora a gente vai entrar em um contexto de mais investimento novamente. Vou dizer para vocês como foi essa dinâmica na última década. Depois, múltiplos fundamentalistas, comparar com o preço do petróleo, tá? E tentar entregar lá no final análise técnica. Tudo isso na ótica para você que está investindo na Petrobras, já tem posição na Petrobras ou pretende abrir. Vale a pena ou não? Então vou tentar entregar para você esse vídeo aqui, pessoal, para que ele tenha uma validade para 2023 inteiro. Não vai ser fácil acertar quando a gente aumenta, né, os meses para ser válido o conteúdo. Geralmente o erro vem, né? Mas vamos tentar. Eu vou tentar aqui trazer para vocês o que eu acho que vai acontecer com a Petrobras para 2023. Fiquem comigo até o final. Muito bem, eu posso até sair aqui da telinha, pessoal. A gente começa, acho que, com o mais importante. Eu sempre vou tentar contextualizar política adotada, tá? Porque são duas políticas claras aqui. Então, política governo petista, política governo de transição Temer e depois Bolsonaro, tá? Temos aí duas políticas diferentes. E algo que não está no preço aqui, não está nos fundamentos, que é o PPI, o preço com a paridade internacional, que isso mudou em 2017, tá? Então eu vou tentar ir contextualizando para vocês e aí a leitura cada um faz assim que me escutar. Pessoal, esses dados todos, tá, dos fundamentos vem do fundamentei.com, que é o site que eu mais utilizo para ver DRE, não para ver múltiplo, mas para ver fundamento mesmo, matemática contábil ali, né, como é que está a organização. Bom, contexto, pessoal, dos números aqui, 2002, tá? Porque 2002, Lula 1. Vamos lá, voltar ao tempo, máquina do tempo, tá? Então o Lula pega 2002 e encaixa na Petrobras 8 bi de lucro ano. Tá? Sem paridade internacional nesse momento, tá certo? O que eu quero trazer para vocês é que a evolução do lucro da Petro saiu de 8 bi em 2002, tá? Para um pico lá em 2013, creio eu, deixa eu ver aqui, lá em 2010, de 35 bilhões ano. Então, 8 para 35 bi. Essa foi a evolução máxima do lucro da Petro. Tá? E aí você pode dizer, poxa, então foi bom, tá? Porque os investimentos eram muito maiores, refinaria, né? A parte boa, pré-sal, parte ruim, pesadema. Sucessos e fracassos dos investimentos da Petrobras na última década, sem dúvida nenhuma, tá? Só que esses investimentos não fizeram EBITDA, pessoal. O pré-sal foi começar a fazer EBITDA recentemente, tá? 2017, 2018, principalmente, tá? Então, o que eu vou trazer aqui? China. Tá. China bombou commodities e quando a gente olha para o ciclo de commodities, principalmente o mais importante, que é o ciclo do petróleo, tá? Aqui é o gráfico importante para você contextualizar o mérito principal. Foi Petro, foi PT, foi X, foi Y? Não, foi preço de commodity, tá? E China como grande consumidora e Brasil como um grande parceiro comercial, tá? Então, Itamaraty responsável sem dúvida nenhuma pelas relações internacionais, mas principalmente o preço do barril, que teve o seu fundo, pessoal, em 99, tá? Entre 98 e 99, tá? Depois de um pequeno ralizinho aqui de 94 a 97, o petróleo cai de 97 até 99. Então aqui nós tivemos crise dos tigres asiáticos, se eu não me engano, crise também no Japão, crise Rússia, tá? E aí sim, 99 até 2002, subida. 2002, 2001, 2002, queda, tá? E aqui, China, tá? Aqui eu vou até pintar de vermelho, tá? Aqui, China, bom. A subida de 18 dólares em 2001, 15 a 18 dólares em 2001, 2002, até 140 dólares em 2008, pessoal, china.com.ch, provavelmente, lá na China. Certo? Então, é esse fluxo em vermelho, 2002 até 2008, China Futebol Clube. Tá? De 2009 até 2011, ou seja, eu desenhei no gráfico os principais fundos, tá? Foram 99, 2002, 2009, 2016 e 2020. De 2009 até 2010, 11,
Pessoal, aqui já não foi mais China. Aqui foi impressão de dinheiro mesmo. Já começou a impressora ali. Tá? Mesma coisa, essa alta agora. Só que essa alta de 2020 para frente não foi só impressão. Foi também crise geopolítica. Tá? Rússia e Ucrânia ajudou e bastante. Tá? Além do que em 2015 para frente, nós começamos a ter a onda ESG ganhando cada vez mais valor e os governos subsidiando aí projetos verdes e menos projetos de fósseis. Então, poucos países têm refinaria, tá, em larga escala, certo? Então, contextualizando para vocês, pessoal, em 2002 até 2008, China Futebol Clube. Tá? Então, é esse primeiro contexto que eu vou dar para vocês. A gente volta para os fundamentos e agora a gente vai olhar para o outro tendão de Aquiles da Petrobras. Eu olhei para o lucro. Tá? Para vocês terem uma noção, o lucro de hoje, desse ano aqui, vai fechar próximo aí de 170 bi, 180 bi. Tá? Mas calma, vamos olhar agora para o investimento. Então, Lula 1 pega ali o primeiro ano com 16 bi de capex, 2002. Mantém 16 bi e vai aumentando. 2004, 2005, 26, 2006, 33, 2007, 42. Pessoal, o pico de investimento foi ali em 2014, se eu não me engano, ou 2013. Foram 98 bilhões aproximadamente, 2013. Tá? 98 bilhões de investimento. Então vejam que uma política de investimento crescente, nesse meio termo, parte positiva pré-sal, parte negativa a gente pode falar pesadema, tá? Crescente, tá? E que só foi esfriar, pessoal, pós-impeachment. Porque mesmo com o pico de 97 bi em 2013, foram 82 bi em 2015, 2014 e 71 bi em 2015. Já pós-Dilma, desmorona. De 71 vai para 49, 43, 34, 29 na pandemia, tá? 34 de novo em 2021 e aí 2022 um pouquinho mais, 40. Tá? Mas há uma política que vai voltar, já está anunciado, de investimento, né? Nem preciso comentar, já é aqui na capa dos jornais. Então a equipe de Lula propõe revisão de plano da Petrobras em 60 dias, expansão de refino no país. Investimento, vai voltar, certo? A transição também, que é um fundo de estabilização de preços. Aqui até acho uma notícia positiva. Se eles imitarem a Noruega, vai ser um espetáculo, tá? Tomara que peguem ela como um exemplo. Me fugiu agora o nome da empresa mista da Noruega, que tem uma holding que é totalmente estatal, mas a petroleira é mista, tá? E que dá certo por lá. Tá? Aqui tira um pouco da pressão ou do medo do mercado da troca da política de preços, de PPI para não PPI. Tá? Então, tomara que isso não envolva os preços do PPI. Por quê? Eu, Bruno Mazzoni, é uma opinião, não é uma verdade. Né? Primeiro, créditos para o Estadão, pessoal da Infomone, e créditos para o jornalista Manuel Ventura, onde eu peguei esses recortes. Tá? Eu acredito que a Petrobras, sim, tem que ter política internacional, tem que disputar aí como um cavalo de corrida no mundo, tá? Para ser a maior exportadora de petróleo do mundo. Tá? Só que aqui no Brasil, o fiscal, tá? Ou seja, o governo, a União, o Congresso, na verdade, tem que aprovar uma lei ali que quando o preço chegar a tal ponto, quando a inflação chegar a tal ponto, logo parte do lucro da Petrobras tem que vir para um fundo de estabilização ou para qualquer combate da inflação, como por exemplo um teto do ICMS, como por exemplo alguma outra política, e que, se possível, essa política seja constitucionalizada, para que não dependa do governo específico, mas que seja do Estado. Então, entre governo, passe governo, tá? Sempre vamos ter essa política quando o preço do petróleo for X ou quando a inflação no país for Y, tá? Logo, a gente tem uma política ali, um escape, uma ferramenta de combate à inflação. Tá? Mas o lucro da empresa tem que ser livre e o mais capitalista possível, porque o mundo inteiro suga o capitalismo puro quando o assunto é refino, quando o assunto é petroleiro. Então a Petrobras, para disputar com o mundo, tá? Como o Brasil ainda não tem condição ainda de crescer via consumo da família, via consumo interno, via indústria doméstica, tudo bem, vamos ser PPI, minha opinião, mas tem que ter uma política de estabilização, porque a gente não pode ficar refém, tá, de importação de petróleo. Então tudo bem, expandir o refino, e 2, Petrobras tem que praticar os melhores preços no mundo, porque ela tem sim, via todo o investimento feito,
tá? Inclusive os governos petistas investiram pra caramba, tá? Para extrair o petróleo barato. E a gente tem um lifting cost, um custo de extração muito bom. Muito bom. Vejam aí as empresas Junior Oils aí, que eram da Petrobras e agora foram privatizadas, vendidas, etc. Elas têm uma extração de petróleo baratíssimo, tá? E a Petrobras continua com postos com extração baratíssima também. Então, essa é a minha opinião. Já falei em diversos vídeos aqui para vocês, tá? Então, Brasília tem que trabalhar para criar e colocar uma PEC aí sim, né, de gatilho anti-inflação via a Petrobras, utilizando então a Petrobras em momentos específicos, utilizando o lucro da Petrobras, o lucro do PPI em momentos específicos e não sempre, para quando ou a inflação tiver X, ou o preço do petróleo tiver Y, ou uma combinação dos dois, certo? E aí um fundo de estabilização pode ser essa ferramenta para ativar, certo? Essa válvula quando a inflação tiver como está hoje, por exemplo, quando o petróleo estiver acima de 100, 90, etc. Tá? Então vejam essas duas coisas principais, pessoal. Agora vamos para o presente, 2023, que é o mais importante. Tá? 2023, que é o mais importante para nós. Tá? Ela ficou, primeiro, né? Não vamos deixar de falar dos déficits. Tá? Então o petróleo parou de subir em 2011. Tá? E aqui eu finalizo. O petróleo parou de subir em 2011, aqui em cima. Tá? E mesmo assim, a Petrobras, aí na minha opinião, errado, tá certo? Faltou ali um grafista na Petrobras para ajudar o head de investimentos. Por quê? A Petrobras continuou com o CAPEX subindo, investindo, tá? E o petróleo parou em 2010, aqui, 2010, 2011. Tá? Então, nesse momento, poderia a governança da Petrobras, tá? O board, o conselho, dizer, opa, vamos diminuir o CAPEX, tá? Vamos segurar dividendo, porque vai vir uma tormenta, aí tá com cara. Tá? E a tormenta veio com o xisto americano em 2014. Então a queda começou em 2013, se acentuou em 2014, foi terminar em 2016. O que aconteceu com o lucro da Petrobras, pessoal? Preto no branco, tchau, boom. Déficit 2014, déficit 2015, déficit 2016. Então qualquer refinaria que você compraria nesse momento não ia estar muito legal. Mas lógico, não vou tirar o mérito do erro, do mérito não, demérito de Pesadema, por exemplo. Tá? Então aqui foram 3 anos consecutivos que não apagam a década de expansão e de lucro, sim, que não apagam, né, os lucros quando voltam em 2017. Por quê? O petróleo, pessoal, achou fundo em 2016. Então, por isso que eu falei, tira um pouco de ficar apaixonado por política X ou Y, é muito sensível a preço do barril. Sim, fizeram péssimos investimentos, sem dúvida nenhuma, mas também gerou o pré-sal, tá? Que tanto bombou as vendas recentes da Petrobras, mais de 10 bi em vendas, em leilões, tá? Como também os que ficaram lá têm uma extração baratíssima. Tá? Então, hoje é 177 bi, pessoal, tá? Com um investimento de de metade da década passada. Tá? E a inflação subiu, etc. Então, assim, tem essa dinâmica que os investimentos podem voltar e devem voltar, como já está colocado ali, tá? Geram frutos, geram fracasso, a gente tem que ficar sempre policiando, mas a Petrobras hoje, e para falar de 2023, pessoal, zero alavancagem, muito caixa. A gente torce para que a gestão olhe para o petróleo de agora, tá? Para o petróleo de agora, e veja que o petróleo, o cenário do petróleo pode estar muito parecido com o cenário de 2011. Em 2022, pós-crise Rússia e Ucrânia. Então, é um momento, e a gente vai entrar para um governo de esquerda, tomara que o PT olhe para isso e fale, talvez não seja agora para acelerar no CAPEX. Vamos aproveitar o que a gente já investiu na última década, vamos utilizar o PPI para brigar com o mundo e ser competitivo e aumentar o nosso fiscal para aí sim financiar a Bolsa Família, FIES, farmácia popular, bababum. Mais médicos e tal, etc. Tudo aquilo que eles querem fazer. Então essa é a minha opinião, pessoal, tá? Com 14 minutos, dei esse turnaround todo aqui para vocês entrarem em 2023 com a seguinte sensibilidade. Petrobras investindo muito vai sofrer. O governo de esquerda vai investir mais do que os 40 bi, provavelmente, que estamos hoje investindo. Então a diminuição do dividendo é certa. Tá? Eu acho que isso é uma certeza. Tá? Agora, a parte de ser lucrativa ou não vai depender dessa estabilidade. De 2011 a 2014 foi estável. Esse é meu cenário. Então a Petrobras vai ser lucrativa, pessoal.
Nós estamos aqui, eu circulei para vocês, né? Nós estamos nessa fase aqui, ó. Nesses últimos anos de lucro. Antes do petróleo cair com uma recessão global, acho que o mundo vai ficar crescendo pouco com uma inflação elevada ainda. Isso é bom para emergências. Inflação é commodities alta, crescimento baixo, o mundo tentando se recuperar aí pós uma década de impressão de dinheiro, agora tenta se recuperar sem essa impressão de dinheiro, tá? Então essa é o que eu acho que vai acontecer com a Petro, tá? O que isso quer dizer, pessoal? O lucro tende a diminuir, logo o preço-lucro tende a subir, não pela queda dos preços necessariamente, mas pela queda do lucro, tá? Queda do lucro. Dividend yield tende a diminuir, tá? Então eu não olharia muito para o preço-lucro, pessoal. Caso o que eu esteja falando não se concretize, muito investimento torto, enfim, não gere bicho, a gente começa a se alavancar e o petróleo caia em 2023, é um cenário, poxa, aí o múltiplo que vai valer a pena a gente correr atrás, na minha opinião, é o preço do valor patrimonial, tá? Que é o exemplo de 2015, que chegou ali na sua mínima de 34 vezes. Tá? Hoje está em 88, né? Deixa eu voltar ali. Está em 88, certo? Está em 88. Então tem chão para cair sim. Saibam disso. Mas é um cenário que eu não tenho, não para 2023. Certo? Não para 2023. Por quê? Porque eu estou otimista? Pessimista não. Porque o preço do petróleo, na minha opinião, tende a estabilizar. Reabertura, flexibilização da China deve trazer para 2023 uma estabilidade para os preços de commodity, uma estabilidade para o preço do dólar. Tá? Então a gente deve ter essas duas condições financeiras, condições macroeconômicas estáveis. Tá? Finalizo, pessoal, com uma curiosidade, né? Então no ano, Chevron sobe 48%, Petrobras sobe 45% e o petróleo sobe 7%. Só que, vejam o azul, que é a Chevron, e o vermelho, que é o petróleo, o Brent. Eles praticamente andam juntos. Tá? A ação, a empresa que refina, extrai, produz, sempre ganha mais. Por isso que o Warren Buffett compra mineradora, compra refinaria, etc. E não a commodity em si. Então ela sempre sobe mais, tá até que certo. A movimentação, então, é correlacionada correlação positiva, né? Entre petróleo e Chevron. Agora, a Petrobras não, né? Doideira. Vejam aqui a Petrobras, a mega alta que ela teve. Então aqui, pessoal, é quando eu falava para vocês, essa boca de jacaré vai fechar. Ela tende a acompanhar a Chevron, as outras e o petróleo. Tá? Agora, ela está mais ou menos que acompanhando, tentando acompanhar com muita volatilidade o petróleo, mas ainda assim está esquisito. Então é um momento de maior volatilidade. Quem opera opção aí é o seu momento, né? E aí, para finalizar, como que a Petrobras tem rentabilizado de 99 para cá, pessoal? Olha, 99 subiu 250%, aí depois tivemos anos aqui que remunerou muito acima da inflação, tá? Muito acima da inflação, tá? Quase que 100%, 70% aqui em 2003, depois um pouquinho acima de 70% em 2007, só que passou 2011, tá? Até 2015 sem remunerar. Então você tem que estar preparado para 4, 5 anos de tristeza se a gente vê o petróleo cair, minha opinião. Então, independente de governo A ou B, é mais o que o governo vai fazer, né? Se o petróleo cair, tá? E o investimento subir, CAPEX, a empresa tende a ser deficitária. E principalmente se a gente perder a paridade internacional. Porque aí fica muito difícil realmente de prever, né, ter previsibilidade no lucro da Petrobras. Beleza, pessoal? Mas é uma companhia que sim, gera valor médio aqui, ó. O Oceans 14 fala 26%. De 99 para cá, um valor médio de rentabilidade de 26%. Tá? Mas teve anos e anos. Eu acho que o mais importante para você descobrir se a barrinha vai ser para cima ou para baixo é ter essa dinâmica. Preço de petróleo, CAPEX, tá certo? Preço de petróleo e CAPEX. São os dois, cara. Porque o preço do petróleo já indica o crescimento do globo, por enquanto, né? Enquanto a gente não tiver uma alternativa energética. E o investimento da companhia. E o terceiro é a política de preços, né? Se vai ser PPI ou não. Nos preços, pessoal, cuidado. Né? No curtíssimo prazo, mudando de telinha para vocês, a Petrobras está exatamente na resistência que a gente comentava, subindo aqui os seus 20% da mínima feita. Tá? Então ela pode azedar o rally de virada de ano. Né? O Natal já foi, deu um rallyzinho de Natal, legal. Esse rallyzinho aqui foi de Natal, de R$20 para 25.
tá? Mas está tanto no VWAP 25,17 como no meu ponto de 25,10. Então, o que eu imagino a Petrobras nesses últimos dias de 2022? Que ela retorne aqui para os 23,80, 23,11, tá? Quem sabe aí os 21,86. Tá? No ano que vem, 2023, tá? Eu tenho as mínimas, todas elas aqui com pedágios diversos, mas elas começam, tá, nos 20,63, terminam no 16,73, tá? Mas principalmente os 20,63 aos 17,69, 17,14, tá? E para cima, a máxima aqui, ó, 28,06, 28,74. Pagou dividendos, eu vou ter que ajustar. Certo, pessoal? Então eu trabalho com a máxima em 28,6, 28,74, para curtíssimo prazo 25,10, então vendedores de call coberta aí, tá? E as melhores oportunidades vão ser aqui entre os 20,63 e os 16,73. O que vai fazer muito preço, pessoal? Política de preço, o petróleo, tá? E o plano de investimento que já saiu na mídia que vai acontecer. Já saiu na mídia que vai acontecer. Certo, pessoal? Um vídeo um pouco mais longo. Espero ter colocado para vocês a minha opinião. Espero que esse vídeo aqui também tenha validade para o ano inteiro. Não falei de dividendos, senão ia ficar mais comprido ainda, tá? Dividendos, mas só falei que vão diminuir. Essa é a minha certeza para o ano que vem. Fora isso, links na descrição. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.